você abrisse a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6, vamos ler dos versículos 1 a 8. Diz assim, palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E esse texto que nós lemos começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. E daí, Isaías está dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Qual que era o ambiente desse momento? O contexto daquele momento? Era um momento difícil. E diante disso, Deus, desse tempo difícil, que era um tempo difícil tanto para Isaías como para o povo, Deus se revela a Isaías. E quando ele se revela a Isaías, Isaías, como profeta, seria aquele que também iria comunicar essa revelação ao povo. Nessa passagem nós podemos aprender muitas coisas. Entre elas, o como responder aos tempos difíceis. Então eles estavam vivendo nesse tempo difícil. E nos tempos difíceis é necessário que nós entendamos algumas coisas. O que é fundamental é saber como responder às dificuldades. Muitas vezes nós não temos como evitar dificuldades. Mas é importante sabermos responder a elas, aos tempos de dificuldades. Quando nós falamos dos tempos difíceis aqui na Terra, e aqui houve a morte de um homem que deixou um vazio muito grande, que fazia muito bem, que dava essa condição de sustentação, de segurança. E muitas vezes quando alguém morre na nossa família, alguém que nos é caro, um pai, uma mãe, ou até mesmo um filho, uma filha, alguém que é importante para nós. Reações são diferentes, mas a verdade é que a reação de muitos às vezes é extremamente negativa. Porque aquela pessoa deixou de existir, deixou de estar presente, muitos se desesperam, se afundam em depressão, questionam Deus, se revoltam contra Deus. Deus está ensinando aqui a Isaías, ao povo de Judá, ao povo dele, que quando se perde alguma coisa aqui, tem um Deus no trono. A nossa maneira de enfrentar as dificuldades muda totalmente e completamente. É isso que Deus queria mostrar a Isaías e ao povo de Judá. Ele tinha a visão: quem está no trono e é o soberano sobre tudo é Deus. Não é esse cara aí, não. Não são essas pessoas que rejeitam a mensagem verdadeira que eu prego. Eu respeito os meus semelhantes, as minhas autoridades, no entanto, eu respeito sobretudo a Deus.
Ele é que está no trono, Ele que é soberano, Ele está sentado no trono alto e exaltado. Como é que a gente tem respondido aos momentos difíceis? Alguma coisa acontece de ruim, de errado? Alguns enxergam Deus como distante, ausente, não presente. Um Deus que abandonou. Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Como é que a gente tem visto Deus? Será que nós o temos visto no lugar onde Ele de fato está, no controle, no domínio de tudo? Então, em primeiro lugar, a resposta aos momentos difíceis precisa ser de uma visão que enxerga Deus no lugar onde Ele está. No trono e no domínio, Ele é o Senhor do universo, e nessa resposta eu preciso me colocar debaixo do senhorio dEle e chamar o reino dEle. E então, nós podemos, de fato, pedir que o reino dEle venha sobre nós e que Ele realize o querer dEle. Se a gente tiver essa visão, nós vamos viver e avançar de maneira diferente. Segunda coisa que Deus dá a Isaías, ele tem uma visão de adoração. Ele diz, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Diante dos tempos difíceis que Isaías vivia e viveria, ele está aqui aprendendo sobre adoração. O profeta, ele percebe que independente do que esteja acontecendo, Deus é digno de ser adorado em todo o tempo. O que era comunicado é que, apesar da perda, Deus continuava sendo Deus no trono, portanto, digno de adoração. Adoração envolve muito essa declaração e reconhecimento de quem Deus é. Isaías teve essa visão do trono lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos no Novo Testamento e vemos João na ilha de Patmos recebendo a revelação no livro do Apocalipse, no versículo 4, versículo 8, e daí João diz, cada um deles tinha 6 asas, e João chama de os seres viventes, e é o que Isaías viu, seres de 6 asas. Isaías tem essa descrição do que via, João tem a sua descrição, João com outros detalhes. Mas isso mostra que em todo tempo Deus é digno de ser adorado, está sendo adorado. E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E o texto de Apocalipse mostra que essa adoração é contínua. Isaías via isso continuamente. Mas João aqui vai reforçar que é dia e noite, é uma adoração contínua. Quando nós entramos em adoração, sabe, adoração também é um ato racional. Alguns às vezes acham que para adorar tem que sentir um fogo, um calor, dar um chilique, arrepio e tal. Se não tiver isso, não tem adoração. Não! Adoração vem a partir da consciência de quem Deus é. E é isso que a palavra de Deus nos indica. Aqui está sendo mostrado quem é Deus. Eu e você.
Somos chamados a responder aos tempos de dificuldade, de adversidade, em adoração. O luto, a perda, a tristeza, a insegurança de um povo, de um profeta, de uma nação. Mas a visão precisa estar no trono. E esse que está no trono precisa ser adorado, a despeito das circunstâncias e das situações. Como nós temos respondido às dificuldades? Em adoração? Ou em reclamação? O que a Bíblia ensina a gente? Ela diz em tudo dai graças, ou seja, em meio a todas as circunstâncias, deem graças. Sejam gratos, louvem. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há o que agradecer, e há muito a agradecer. O que a Bíblia ensina sobre como responder a momentos de dificuldade, de frustração, de luto? Está aqui. É reconhecer a distinção de Deus, que Ele é digno, independente do que aconteça aqui embaixo, Ele deve ser adorado. E quando assim o fazemos, nós respondemos bem às adversidades e aos momentos difíceis. Um exemplo muito interessante que a gente tem é de Paulo e Silas, quando foram colocados no cárcere, quando as suas costas foram feridas com chicotes. Eles estavam lá na cadeia, sangrando, desconfortáveis. E o que eles faziam? Eles podiam dizer, pois é, olha, adianta servir Jesus? Olha aí, estou sofrendo injustiça. Adianta servir Jesus? Perdi minha liberdade. Servi a Jesus e estou com dor agora. Será que foi assim que eles responderam? Não. Eles, apesar de tudo, eles louvaram. Eles estavam orando a Deus, eles estavam exaltando a Deus, adorando a Deus. Adorando ao Senhor. Quando a gente repete o que está no céu aqui na terra. O reino do céu desce. Quando nós enxergamos e discernimos esse reino, chamamos esse reino, reproduzimos o que acontece no céu aqui na terra. A despeito das circunstâncias, nós adoramos a Deus. Nós veremos esse reino descer e a glória se manifestar. Contando de novo uma experiência de há muitos anos, que me marcou e eu vou contá-la o resto da minha vida. Eu estava orando a Deus e dizendo, Deus abençoa os cultos, dá os cultos abençoados, Deus, e visita o culto, faz isso, faz aquilo. Daí Deus me fez uma pergunta. Deus me disse, você quer cultos abençoados? Eu disse sim. E daí Ele me disse, uma adoração que toque o trono. Uma adoração que toque o trono. Só isso Ele me disse. Eu pude entender muita coisa. E talvez não tenha entendido tudo. Estou buscando entender. Uma adoração que toque o trono. Culto na igreja, o culto pessoal, o culto em casa, o grupo pequeno. Uma adoração que toque o trono.